Queridos irmãos, queridas irmãs que participam aqui na Seja, em Campina Grande, ou nos acompanham pela internet, espíritos amigos, espíritos convidados que estão acolhidos por esta casa, que Jesus nos ampare a todos. Aquela madrugada para Divaldo Franco era diferente das outras, as costumeiras madrugadas, porque ele tinha adquirido o hábito, na sequência dos anos e das décadas, de dispor de um caderninho de nomes para fazer preces intercessórias. Ele anotava os dramas, os sofrimentos das pessoas, e logo depois do despertar, ali pela madrugada, uma pessoa solidária, embora também fosse solitária naquele momento, ele contemplava o céu estrelado e quase sempre encontrava uma estrela específica que parecia ser sua confessora. E a ela dirigia os seus pensamentos sublimes de prece. Pedia pelas almas, pelos perturbados, por aqueles que eram até esquecidos por todos. Mas naquele dia, naquela madrugada, quase de uma noite insone, ele tomava uma atitude diferente. A sua disposição era: ora, eu estou atravessando um drama tão difícil, que eu não me encontro em condições psicológicas, morais, de pedir por ninguém. Hoje eu não vou chorar por ninguém. Eu não vou abrir o meu caderninho de preces. Eu vou chorar por mim mesmo. A minha dor é muito grande. Não tenho condições. E quando ele estava disposto, depois de muito esforço, a chorar, porque ele era aquele homem que, na sequência dos anos, como ainda hoje o é, que é o colo dos sofredores, que as pessoas vêm com seus mais diversos dramas, os mais intricados problemas, e choram ali junto de Divaldo, choram com ele. E Divaldo aprendeu a calar o próprio choro, a negar suas dificuldades, porque ele era o consolador, a expressão do consolador. Ele tinha que ouvir os sofredores, tentar consolá-los. E nessa dinâmica ele não se dava ao direito de ouvir as próprias dores, até porque ele se entregava por completo, de coração, à mensagem da doutrina espírita, e por si só ela já é bastante consoladora. Mas naquele dia, aquele golpe sofrido, aquela provação não tinha limites, e o seu coração extravasava. Não era possível mais retesar a vontade de se entregar às lágrimas, ao choro. Então ele disse para si mesmo: hoje eu não oro por ninguém, hoje eu vou chorar por mim, eu preciso chorar. E quando ele começava a se entregar ao pranto, eis que surge um espírito: Divaldo, você vai chorar? Se eu vou chorar, meu irmão, eu vou chorar. E começou a dizer: porque nesses anos todos eu pedi por cada um e por todos, mas hoje é a minha dor que precisa ser chorada, ser sofrida. E o Espírito disse: não, Divaldo, não chore, porque eu sou uma destas almas que você me alcançou pelas suas preces. E se você chora, nós que somos os desgraçados, que dependemos das preces intercessórias, com quem ficaremos? Se você nos esquece, o que será de nós? Não, Divaldo, não chore. Mas meu irmão, veja. E Divaldo, quando tentava convencê-lo, o Espírito disse: vou contar o meu drama e você haverá de entender o meu pedido. Há quase 14 anos, você lembra daquela notícia que se deu no jornal, de forma espalhafatosa, que um homem, um pai de família, 10 filhos, desempregado, num gesto deslocado de desespero, se lançou sob as rodas de uma máquina férrea, sobre o trem. E Divaldo imediatamente lembrou-se: sim, aquela notícia tinha lhe marcado profundamente. A história
que era basicamente uma narrativa policial de um determinado jornal de Salvador, lhe trazia detalhes deste homem, do suicida do trem. Mas Divaldo ficou tão impactado com a dor daquele homem, o jornal trazia detalhes e mais detalhes, que Divaldo disse: este vai para o meu caderninho de preces. Era uma figura desconhecida, um popular, um operário desempregado, e naquele gesto desesperado tinha se entregado ao suicídio. Lembrando perfeitamente a sensibilidade do codificador Allan Kardec, quando ele vai pontuar em O Livro dos Espíritos sobre o suicídio, desgosto da vida, suicídio, ele pontua em 20 questões a temática do suicídio. Uma delas é exatamente quando ele vai, na 946, colocar o problema dos que se suicidam para escapar às misérias e às decepções. E os Espíritos respondem que esses se suicidam porque não tiveram a coragem de suportar as dores, as provações, as expiações. E Deus ajuda os que sofrem. É a observação dos Espíritos. Mas o Espírito falava para Divaldo, ele tocava, e Divaldo viajou no tempo, lembrou-se daquele dia, quando ainda muito jovem, tinha tomado ciência daquele drama da cidade. E são tantos os dramas que são noticiados, e um dia encobre o outro, e a gente vai esquecendo. Mas Divaldo disse: esse vai para o meu caderno de preces. E ele disse que tem um caderno que se renova, e é volumoso, mas aquele homem, o seu drama, um pai de família, 10 filhos, um operário desempregado, ele se demorava cerca de 5 minutos na sua prece em favor daquele sofredor. E mais do que isso, normalmente ele fazia uma renovação dos nomes, porque os dramas vinham surgindo, as pessoas vinham lhe pedindo, ele ia alterando ali na sua caderneta de preces, mas aquele suicida, ele lembrava-se. Cerca de 15 anos pedira por aquele homem. E ele deu detalhes, o suicida deu detalhes que Divaldo entendeu a eficácia da oração. Porque disse: Divaldo, você não sabe a extensão da loucura a que me entreguei. Eu me lancei nas rodas do trem pensando que ali acabaria a minha angústia, porque como ver os meus 10 filhos sem o que comer? E aí nos lembramos de Émile Durkheim, o grande sociólogo francês, quando ele faz uma análise, um tratado sobre o suicídio, e mostra do impacto dos elementos sociais que promovem o suicídio, e da sensibilidade do poeta e cantor brasileiro Gonzaguinha, na sua composição O Homem Também Chora, porque diz assim: e sem o seu trabalho o homem não tem honra, e sem a sua honra se morre, se mata. Não dá para ser feliz, não dá para ser feliz. Canta Gonzaguinha, esse mesmo que canta o que é, e diz que prefere a pureza da resposta das crianças, que a vida é bonita, é bonita e é bonita. Mas de fato, às vezes nós não temos essa capacidade de avaliar, de aquilatar como essa dança econômica, esses arranjos políticos provocam suicídios diversos. E naturalmente o mundo espiritual saberá apurar. Às vezes uma canetada de um ministro da Fazenda, um arranjo mal feito de um partido político que promove o desemprego, efetivamente terá consequências espirituais, e os autores intelectuais hão de responder por esta miséria moral. Há um belo texto de Victor Hugo, por Divaldo Pereira Franco, Párias em Redenção, quando ele vai dizer que muitas vezes nós quando falamos em párias, imaginamos as favelas, os despossuídos, mas existem os párias que estão nos apartamentos de luxo, as pessoas que têm tudo, mas vivem numa miséria moral que não pode sequer ser comentada em público. São esses outros párias, que muitas vezes se suicidam por saciedade, por ociosidade, como prevê a questão 943 do Livro dos Espíritos. Quando o sopro do suicídio alcança muito mais, porque a pessoa tem tudo e esquece de consultar suas bases espirituais mais profundas, e cai em confusão, e mais facilmente é tangida pelas entidades perversas que desejam levar o sofrimento a elas e à família.
Mas aí está. O homem dizia: você lembra, Divaldo? E Divaldo lembrava, mas claro, aquele nome era um nome especial. Quase 15 anos na agendinha, na cadernetinha, 5 minutos por dia. Os outros ele até renovava, mas ele sentia algo. Pois então, Divaldo, quando você orava, vou lhe contar. Naquele dia que eu me lancei no trem, eu atingi um estado de loucura que eu não sei descrever. O apito, o esmagamento, interminável, se repetia, até que depois de muito tempo, não sei sequer calcular, pela primeira vez, eu vi ao longe uma voz que me chamava e uma luz definida, quebrando aquela escuridão sem fim. Depois, intercalava um interregno, um outro dia, novamente a luz, a voz. E então eu comecei a quebrar aquela rotina interminável de sentir o apito do trem e o esmagamento das minhas carnes e dos meus ossos. Era luz, até que eu fui levado por essa luz e, quebrando aquela dinâmica, encontrei-me com minha mãe e ela chorou comigo. Saí finalmente da plena miséria dos suicidas. E eu perguntei: mas minha mãe, quem é esta voz? De quem é esta voz? De onde vem essa luz que me tirou daquela escuridão profunda e daquela dor sem fim? Sabe, meu filho, é alguém que ora pelos infelizes, pelos desgraçados, pelos esquecidos. E então, Divaldo, um determinado dia eu me deixei conduzir pelo magnetismo e fui atraído por esta voz, por esta luz, e me deparei aqui com você, neste quarto, orando por mim. Era você, a voz era a tua voz. Você chorava por mim, você de algum modo orava por mim. Então, Divaldo, desde esse dia me recuperei e a pouco e pouco comecei a entender a extensão do meu drama. Voltei ao meu lar e vi a desolação. A esposa me maldizia, porque uma das minhas filhas estava na prostituição. Um dos meus filhos encarcerado porque já tinha enveredado pelo crime. Fui ao prostíbulo visitar a minha filha, ela vendendo as próprias carnes, e saí atormentado, porque as pessoas usam-se umas às outras e não sabem da dor que provoca aos pais e às mães, aos tios e avós desencarnados. Ele sentiu o drama e a sua impotência de poder interferir naquela dinâmica. O que fazer com o filho encarcerado? O que fazer com a filha ali prostituída? E então, ele agora disse, além das dores físicas que sentia com a certa repetição, agora eu experimentava o drama maior, a dor moral. Mas, às madrugadas, vinha o consolo, o alívio da tua voz, da tua prece. Divaldo, bendito que oram pelos suicidas. E nós nos lembramos perfeitamente da genialidade de Allan Kardec, quando ele nos apresenta no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, aquela coletânea de preces, nos itens 71 e 72, oração pelos suicidas. Quem de nós ainda deve lembrar e orar pelos suicidas? Nós falamos do Setembro Amarelo, o tema vem à tona, a imprensa, a mídia comenta, mas compete a nós espíritas recuperar essa sensibilidade e atender ao codificador nas nossas preces, incluir os suicidas, porque está previsto lá. Mas eu não sei fazer prece, eu sou atrapalhado, eu não tenho uma redação adequada. Não tem? Siga a de Allan Kardec, o texto está pronto. Mas eu não entendo a prece, então leia o próprio prefácio que o codificador oferece antes da própria oração. Não há desculpas, não há motivo. É uma atitude de caridade. Orar pelos suicidas. Mas a pessoa pode dizer, mas eu sou uma pessoa blindada, eu sou espírita, a ideia de suicídio não vem nem de longe. Eu já li Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira e Camilo Castelo Branco. Eu já li as obras de Ivone Pereira que fala de diversos dramas de suicídio. Eu já li os 9 casos de suicídio em O Céu e o Inferno. O suicídio não me pega não. Aí está o problema. Porque outro dia Marlon Riquidal, Rafaela deve lembrar, esteve aqui e, segundo as estatísticas dele enquanto pesquisador, professor universitário que é, ele vai dizer que também, não suicídio, mas a ideação suicida
também sopra e alcança a mente dos espíritas. Nós não compomos uma casta especial acima do bem e do mal. Também, muitas vezes, a ideação suicida nos alcança. Mas nós temos que ter bastante honestidade para assumir isso, que neste ou naquele momento parece que nós asilamos na alma a possibilidade de fugir da dor, do sofrimento, da vergonha pelo suicídio, mesmo conhecendo a codificação espírita. Ainda que, mas Divaldo ali ouvia aquele suicida, o suicida dizia: Divaldo, não chore, não se dê esse direito, continue orando pelos sofredores que nem nós, os suicidas, e outros tantos. E daqui a pouco, Divaldo parou de chorar e percebeu o arrazoado daquele homem que ele desconhecia. Ele entendeu, mas como ele veio aqui por 14 anos e eu não o percebi? Diferença vibratória, o nível espiritual de Divaldo estava muito além da tormenta daquele suicida. O espírito estava ali, mas Divaldo não o percebia, por uma questão de magnetismo, de vibração, de frequência vibratória. Mas ali estava. Então Divaldo percebeu que o espírito se aproximou dele, e o próprio espírito, era ele quem chorava, era o espírito que chorava. Ali se entregava ao pranto, junto ao colo de Divaldo, chorava no seu peito, e chorava, e Divaldo ficou constrangido. Disse: meu irmão, me desculpe, no egoísmo, eu terminei levando você às lágrimas, me perdoe. Disse: não, Divaldo, eu estou chorando de alegria, você é a primeira pessoa que eu consolo nesses 15 anos após o meu ato translocado. A primeira. E o espírito saiu feliz, porque ele tinha ali consolado Divaldo Pereira Franco. Às vezes a gente se acha assim meio orgulhoso: os pobres coitados por quem eu estou orando. Mas nós não conhecemos a dinâmica da vida. Esta pessoa por quem oramos e que parece ser mais frágil do que nós, amanhã poderá ser o nosso consolo e o nosso guia. Nós desconhecemos essa dança, não temos um controle das forças da vida. O bem que fizeres em algum lugar, escreve Emmanuel na obra Fonte Viva, psicografada por Chico Xavier: o bem que fizeres em algum lugar será teu advogado em toda parte. É preciso fazer o bem e sempre fazê-lo. E assim Divaldo, sem nenhuma pretensão de um dia receber um consolo, mas naquele dia ele mereceu um consolo diferenciado, porque era de um ex-suicida, de uma alma dorida, que estava fazendo o primeiro ato de caridade da sua nova situação. E todo o bem que nós fazemos afeta profundamente a nossa dinâmica espiritual. Então nós dizíamos que o suicídio, ele tem essa visão mais espetaculosa, mais expressiva, que chama a atenção da imprensa. No entanto, a ideação suicida é uma coisa mais subreptícia, é uma coisa que se insinua, que às vezes vem até com um arrazoado. É aí que a coisa fica perigosa. Diz que certa vez, o que as pessoas chamam de diabo, andava pelo mundo lançando as sementes do mal. Então o diabo andava com um ajudante, e o ajudante abriu uma cova, como quem planta milho, feijão, abriu uma cova, e o tal diabo lançava lá uma semente do mal. Ele tinha que lançar, espalhar o mal pelo mundo, era a tarefa dele, segundo aquela teologia popular. Mas o diabo percebeu que as pessoas ficaram inteligentes e discerniam: isso aqui é planta do bem, isso aqui é planta do mal. É a questão do joio e do trigo na expressão de Jesus, da parábola do joio e do trigo. E aí evitavam serem envolvidas com a planta do mal. Então o diabo, de forma muito inteligente, mudou a sua estratégia. Então, em determinado dia, ele começou a lançar na mesma cova que o ajudante abria, uma semente do bem e uma semente do mal. Aí o ajudante perguntou: mestre, o senhor enlouqueceu? O senhor é do mal e tem que lançar as sementes do mal, mas agora o senhor está lançando sementes do bem, disse: agora que eu vou fazer sucesso. Por quê, mestre? Porque quando a gente mistura o bem com o mal, aí as pessoas ficam confusas e acham que o mal é um bem e terminam fazendo o mal. E diz que desde esse dia o mal vem obtendo algum sucesso. Então é essa ideação suicida, essa coisa que parece leve, é não é nem suicídio. Quem lê, por exemplo, o primeiro capítulo de Estante da Vida, do espírito Irmão X, ou Humberto de Campos, como queira, psicografada por Chico Xavier,
Lá em Instante da Vida nós temos uma entrevista com talvez o maior nome da cinematografia do século XX, que é Marilyn Monroe. E paira até hoje uma dúvida se ela se suicidou ou não. Para a grande maioria dos biógrafos, ela se suicidou, tomou uma dose exagerada de remédios e isso provocou a sua morte repentina. Mas nessa entrevista, ela esclarece que ela não se suicidou. Ela apenas estava muito cansada, muito atormentada e desejando alívio, tomou uma dose errada da medicação. No entanto, uma das últimas respostas que ela dá na entrevista, que ela dá ao repórter Irmão X, ela diz: no entanto, eu admito o suicídio indireto. Eu não quis me matar naquela noite, naquele dia, naquela circunstância, mas a ideia do suicídio indireto me rondava a mente, a personalidade. A ideia do suicídio indireto. Não é esse suicídio redondinho, expresso, é esta coisa que vai se chegando, vai se aninhando, vai se estabelecendo. Porque muitas vezes aquela pessoa que chega ao ato em si, ela vai, de algum modo, aceitando a possibilidade. Então ela fala do suicídio indireto. Ela diz que claramente que se equivocou porque não soube manejar a liberdade. Ela se entregou à sensualidade, à sedução, tinha um corpo muito belo, era muito talentosa na sétima arte, e ela se perdeu pelo excesso de liberdade, e chama a atenção de todos nós, especialmente das mulheres. Ela disse: olha, eu não tenho o que dizer, mas a minha própria experiência é uma experiência de queda, de quem não soube manejar essa conquista da nossa sociedade, que é a própria liberdade. A mulher não, nessa sequência dos séculos, ela foi retraída, impedida, e agora a plenitude da liberdade. E o que fazer com essa tal liberdade? É a reflexão de Marilyn Monroe. Ela faz essa ponderação. Ela faz a ponderação dos excessos. Ela diz: o meu suicídio indireto se deu pelos excessos, por passar da conta. Ela foi exagerada em tudo. Então, nós precisamos revisitar um excelente texto de Allan Kardec. Mas esse texto, ele tem, eu diria, um vínculo, porque quando nós observamos os textos de um determinado capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, que talvez seja o coração desse texto, porque é um capítulo com o qual todos nós nos identificamos, porque, enfim, as inquietações humanas estão contempladas ali. Esse texto, na verdade, ele é sucedido pelo capítulo 6º, o Cristo Consolador, e o codificador abre esse capítulo, Cristo Consolador, com aquela sentença bíblica enunciada pelo próprio Jesus: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave. Aí vem uma conexão interessante. Onde está essa expressão? Por que o codificador trouxe para a abertura do capítulo 6º, Cristo Consolador, esse convite de Jesus? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando nós lemos essa obra portentosa, psicografada por Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, do espírito Camilo Castelo Branco, o escritor português que se suicidou no século XIX, em 1890, ali nós percebemos o carinho, o cuidado da espiritualidade em reequilibrar aqueles que passaram pela experiência do suicídio. Então, Camilo Castelo Branco, ele descreve o seu próprio drama e de mais outros 4 companheiros que se suicidaram também em Portugal, à sua época. E muita gente, às vezes, evita ler este livro. Esse livro deve ser muito forte, muito pesado. De fato, é no primeiro capítulo. Mas, à medida que o livro avança, ele vai ficando azul, porque começa a falar
do Hospital Maria de Nazaré, da Colônia Maria de Nazaré, e mostrando que o drama do suicídio é tão grande que é aquele que mais interessa a Jesus. O livro deixa para nós evidente que Jesus designou, entregou à própria mãe dele, Maria de Nazaré, os cuidados para com a reabilitação, o acolhimento desses sofredores que são os suicidas, que muitas vezes nessas páginas da imprensa são censurados, e que nós espíritas não podemos engrossar este caldo, muito pelo contrário. Os espíritas, os profissionais de saúde, precisam saber que o suicida é efetivamente um grande sofredor. Então, para grandes sofredores, o maior dos colos, Maria de Nazaré. Mas esse livro é de uma beleza, porque se percebe lá os detalhes da colônia. E a última parte, quando fala da cidade universitária, quando esses espíritos suicidas, já reequilibrados, precisam passar na erraticidade por toda uma preparação para evitar a repetição do gesto, para se robustecer no caráter, evitando novas quedas, ali nós temos a chamada cidade universitária, e nessa cidade universitária, o edifício das aulas de filosofia e moral. Caminho do Castelo Branco, ele vai descrevendo, ali na Avenida Acadêmica, um edifício que, na verdade, é um magnífico palácio. E ele chega ao auditório onde vai haver uma aula. Ah, se os reitores vissem a descrição desse auditório, as nossas universidades seriam espaços poéticos para a ciência e para a filosofia. Porque ele vai descrevendo aquele auditório meio arredondado, semicírculo, e ele se posiciona lá como um aluno, porque logo mais um dos ex-mestres, Aníbal de Silas, vai dar uma aula para fortalecer o seu ânimo moral. Ele e todos os suicidas matriculados no curso. Observemos o zelo do mundo espiritual. Tem até a universidade para suicida. É quem mais precisa. Então, Camilo Castelo Branco vai dizer que esse menino, Aníbal de Silas, foi um daqueles meninos que Jesus colocou no colo. E quando ele entra para dar aula, não é um vovozinho com a barba branca, é um menininho, é um rapazinho, é um adolescente, acompanhado de outros 2 adolescentes, Pedro e Salústio. Aquelas figuras luminosas que impunham respeito pela sua sabedoria excepcional. A autoridade moral não eram pessoas quaisquer, era um daqueles meninos que teve contato com Jesus, que soube aproveitar a vinda de Jesus ao mundo, era o professor. Mas um detalhe chama a atenção de Camilo Castelo Branco, que ele faz questão de colocar no capítulo, depois como título do capítulo seguinte, que ele disse: junto ao espaço em que o professor daria aula, em que o mestre Aníbal de Silas daria aula, havia uma placa luminosa com os dizeres do próprio Cristo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque essa é a sentença que todo aquele que sente alguma ideação suicida precisa registrar, escrever nos refolhos da alma. Quando a dor nos chegar, quando o desgosto, a provação, a dificuldade, o desafio, a vergonha, é preciso que, se de um lado a dor nos está nos chamando ao desespero, do outro é Jesus nos chamando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Mas Jesus nos diz assim: me entregue a sua dor, é comigo, me terceirize o seu sofrimento. Não é essa a tese de Jesus, porque nós precisamos de sofrimento. O sofrimento tem um valor educativo, o sofrimento é um professor de cátedra para as nossas almas teimosas. Nós precisamos de sofrimento, porque nos corrige, nos tira as escamas, na expressão de Emmanuel, que agora Rosângela acaba de ler. Então, esta frase, ela tem tal efeito no escritor Camilo Castelo Branco, que ele faz questão de escrevê-la, de mantê-la no livro, entre aspas. Naquela sala de aula, as pessoas percebiam Aníbal de Silas e os seus outros 2 mestres, mas acima deles, a placa luminosa com os dizeres de Jesus, de forma que aquela informação deveria ser registrada para sempre nos escaninhos da alma, no perispírito de cada um. Então, quando o sofrimento nos visitar,
é preciso lembrar dessa sentença, para que a ideação suicida não crie raízes, não finque raízes na nossa alma. Nós sofremos, e não é vergonha sofrer, porque é preciso sofrer para crescer. A diferença é sofrer desesperadamente, sem nenhuma perspectiva. Outra é sofrer com consolo e sabendo que está sofrendo com Jesus, que Ele disse que aliviaria. Portanto, é aquele que divide conosco a dor até o limite do que for possível. Então, entendemos agora a arquitetura proposta pelo codificador, quando ele coloca no capítulo 6º do Evangelho segundo o Espiritismo essa sentença, mas esse capítulo 6º é precedido pelo 5º, Bem-aventurados aflitos. E no capítulo 5º nós temos motivos de resignação, nós temos, sobretudo, aquele texto que é o texto mais adequado para tratarmos o problema do suicídio, um texto de uma simplicidade, de uma redação clara, como é a redação do codificador, que é o texto A Loucura e o Suicídio. Porque, de fato, são assuntos muito afins. Vejamos que a própria Ivone Pereira, quando estudávamos novamente os textos de Ivone com Elizabeth, nós percebíamos isso. Aquela sequência dos romances de Ivone, psicografadas por Ivone Pereira, do Espírito Charles, que começa com Nas Voragens do Pecado, continua pelo Cavaleiro de Lumière e depois o Drama da Bretanha. Nós percebemos que logo no primeiro romance, ali ambientado na França do século XVI, em 1572, A Noite de São Bartolomeu, Ruth de La Chapelle é uma menina que, como nós, sonha, protestante que era, cheia de vida, cheia de projetos, mas ela termina sendo enredada por uma pessoa, por uma cunhada maldosa, vingativa, Otília de Louvigny, e depois por uma mulher enlouquecida, a mulher mais importante da França, Catarina de Médicis. Então essa menina que parecia tão ingênua, tão pura, por não saber manejar adequadamente as suas potências morais, termina sendo contaminada por uma vingativa e por uma louca pelo poder. Porque algumas pessoas, quando acham que não dão certo na sua espiritualidade, elas fazem uma escolha ainda mais atrapalhada, querem se tornar poderosas. É o empoderamento dos obsidiados, talvez é o próximo empoderamento. E Catarina de Médici percebe claramente, ninguém foi mais poderosa na Europa do que Catarina de Médici, basta conhecer os nossos manuais de história para saber disso. Então essa menina, Ruth de La Chapelle, vai se atrapalhando, se perturbando, e quem leu o romance até o final, vou ter que antecipar, naturalmente, a Elizabeth não gosta muito disso, de mostrar o gran finale, mas aí que está, o destino de Ruth de La Chapelle é a loucura. Por isso, a loucura e o suicídio. E nos romances seguintes, segundo os estudiosos de Ivone de Amaral Pereira, essa médium exemplar, que ainda está na sombra dos próprios espíritos, que precisa ser redescoberta pelo tesouro que ela nos deixou, essa moça vai se suicidar em várias existências. Os mais otimistas dizem que em 2, uns mais exigentes dizem que em 5. Não importa, mas ela se suicidou. Uma ela enlouquece e nas outras ela se suicida. Por isso essa fronteira, esse limite, essa linha limítrofe. Mas enfim, eu dizia que o codificador, se ele trata lá em O Céu e o Inferno, ele dá autoridade para construirmos uma espécie de antídoto, em grande parte, para o suicídio em si. O capítulo 5º do Céu e Inferno, ali nós temos os 67 casos dos espíritos diversos que foram anotados por Kardec lá, que se comunicaram na Sociedade Parisiense dos Espíritas. Dos 67 casos, 9 casos de suicídio, o codificador fez questão de transcrever a dor, a perturbação dos suicidas que se comunicaram lá. E quem desejar aprofundar-se nesse tema não deve desprezar pelo menos a leitura do capítulo 5º do Céu e Inferno de Allan Kardec.
os 9 casos. Nós temos lá o suicídio da samaritana, o pai, o conscrito, François Simon Louvet, a mãe e um filho, uma mãe que o filho desencarna e a mãe, achando que iria se encontrar com ele, ela se mata na esperança de encontrá-lo no além. Veja que confusão. A mãe acreditava na vida do além, mas ela se precipitou pelo suicídio, e a punição dela era exatamente não poder se encontrar com o filho, porque ela transgrediu a lei divina. Ou o duplo suicídio de amantes, amor e dever, parece uma coisa meio Romeu e Julieta, que é um problema na literatura, na medida que Shakespeare, ele, de algum modo, romantiza esta coisa que é o suicídio. Ou o suicídio de um ateu, Luiz e a Pespontadeira de Botinas, Felician, Antoine Bell. São 9 casos, com minúcias, com detalhes do drama desses homens. E quem efetivamente deseja se aprofundar não pode dispensar as obras psicografadas por Ivone do Amaral Pereira, sobretudo Memórias de um Suicida. Perca o medo de passar pelos capítulos primeiros e pense no consolo de ver aqueles cuidados dos capítulos últimos, ou do meio do livro mesmo, quando o autor que foi suicida faz questão de nos trazer. Gostaríamos de retomar aqui, pela riqueza dos raciocínios, as ponderações escritas de forma muito simples pelo codificador nesse texto, O Suicídio e a Loucura. Ele começa dizendo, isso no item 14 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos. A calma e a resignação, auridas da maneira de se considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. Que coisa interessante, porque ele vai dizer a calma e a resignação, auridas na maneira de se considerar a vida presente e a confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. Aí depois começa a falar sobre a loucura. As pessoas que admitem que dentro da vida é possível se dar quebras, lutos, perdas, frustrações, desgostos, descontroles, digamos assim, elas, tendo uma postura de calma, sendo resignadas, aceitam essa dor, elas constroem passo a passo, experiência após experiência, uma serenidade. Algumas pessoas dizem, mas você tem sangue de barata, você não está abalado com isso. Mas o que eu posso fazer? É me consolar, é aceitar, é fazer o possível, no limite das minhas forças, se empenhar para alterar esse quadro. Mas o resto é aceitar. Essa postura do desespero é o que concorre exatamente para a loucura e o suicídio. É preciso que a gente diga assim, eu preciso me comprometer a construir passo a passo a serenidade como um traço indelével da minha personalidade. E essa serenidade, como diz o codificador, ela tem 2 bases, a calma e a resignação. Há um belo texto do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, chamado Calma. Quando a gente encontrar uma pessoa meio neurastênica, talvez seria até bom, olha, lê esse texto aqui, calma, né? Que os primeiros capítulos caminham nessa direção, né? Talvez seja melhor do que uma drágia, né? Como dizia minha avó, um cachete, né? Não sei se usa essa expressão hoje, né? As pessoas mais antigas falavam francês e espanhol sem o saber, né? Mas enfim, aí está. Mas o codificador segue com o seu raciocínio. Ele fala isso para a loucura, isso mesmo ocorre com o suicídio. Ora, aquele que está certo, que é só desventurado por um dia e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana com relação à eternidade, senão menos que um dia? Então, ele vai mostrar exatamente que
aí nós temos as duas possibilidades, a desventura ou a serenidade, por força exatamente dessa atitude. Uma relação descolada do tempo. A pessoa que acha que aquele momento, aquela situação, ela não tem limite, tudo se encerra ali, ela se desespera. Mas quando a gente dilui aquela situação no tempo, calma, daí aquela expressão que conseguiu consolar tão bem Chico Xavier: tudo passa. Por mais difícil, por mais complicado, tudo passa, tudo haverá de passar. É uma questão da pessoa ter esperança, ter confiança, ter esse olhar para além do presente imediato e se lançar no futuro, não somente no futuro desta existência, mas naquilo que o codificador chama lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, a vida futura, e que é um conceito fundamental que ele costura em toda a codificação. É preciso a pessoa sempre descolar. Muitas vezes o suicida, ele fica preso àquele dado momentâneo, àquela dor, e ele esquece que o tempo é um trilho que continua. Calma, está desempregado hoje, ninguém fica desempregado para sempre. Está desamparado hoje, abandonada, calma. E aí a pessoa, mas é claro que a pessoa numa única situação não vai se tornar uma fortaleza moral. Por isso nós passamos por sucessivas dores. Isso é uma ginástica, isso é uma academia do espírito, na expressão feliz do espírito André Luiz, quando lá na obra Estude Viva, também psicografada por Chico Xavier e Valdeira, ele vai fazer um paralelo dos esportes físicos, que encanta tanto a garotada hoje, com os esportes do espírito. Já pensou a pessoa fazer, eu vou marombar a paciência, né? Sofri uma hoje, estou paciente, amanhã outra marombada. Ninguém fica com a musculatura definida, com o tanquinho, a barriga tanquinho, só porque fez uma pequena repetição de 10 segundos. Olha, já é suficiente. Então, uma única situação não é suficiente para tornar o espírito com infibratura moral. Por isso, é preciso voltar à academia do espírito. E a gente nem precisa provocar, porque a própria vida vai nos trazendo as dificuldades. É a hora de malhar o espírito, é agora que eu vou suar, né? Não vai a pessoa ficar achando que tem aquelas bombas, né, que se vende no mercado, que os meninos vão ficar com os músculos avantajados de forma mágica. Não, vai ter que se submeter à ginástica. Então, Allan Kardec vai mais adiante e diz: a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam, aqui ele coloca em itálico, está no texto original, ocasionam isso, a simples dúvida do futuro e as ideias materialistas, elas ocasionam a covardia moral. E aqui fecha-se o raciocínio, porque é exatamente isso. Porque mais adiante ele vai dizer: a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, ou seja, a coragem moral. Então, o eixo conceitual é exatamente coragem ou covardia moral. Quando nos entregamos a uma visão muito tacanha, quando negamos a vida além da vida, quando nos assumimos materialistas, nós nos acovardamos moralmente. E aí, isso, segundo Allan Kardec, nos incita, nos estimula a acolher a ideia suicida na mente. No entanto, ele vai dizer, por outro lado, quando nós temos a paciência e a resignação, nós passamos a desenvolver a coragem moral. Essa é a nossa meta. Essa tem que ser a nossa meta sempre. Até porque, muitas vezes, e aqui caminhando para o encerramento da nossa fala, o suicida é quase sempre essa figura, esse fracote moral, essa figura esquálida que não desenvolveu a musculatura da alma, digamos assim, que pode ser qualquer um de nós, e nós não vamos esperar uma grande prova para mostrar que estamos fortes. É preciso que nas pequenas provas, nos desafios do cotidiano, a gente vá aceitando e vá desenvolvendo paciência e resignação. Mesmo porque muitas vezes o suicídio ele é engolfado numa lógica materialista e egoísta. Porque, voltando a Ivone do Amaral Pereira, no seu livro Recordações da Mediunidade,
quando ela teve uma síncope, teve uma dificuldade e ficou acamada entre a vida e a morte, aparentemente morta, por 2 meses, ela ficou desdobrada no mundo espiritual, e quando ela voltou, ela passa a descrever tudo que viu e ouviu, e muita coisa foi. Está lá no livro Recordações da Mediunidade, Ivone do Amaral Pereira. Então ela diz que naquele momento, como em setembro nós dizíamos, ela sentiu que do coração dela havia uma espécie de rompimento de fios, como que fossem fios metálicos luminosos, e os espíritos muito delicadamente faziam uma cirurgia na tentativa de religar esses fios rompidos. Por uma questão simples, como ela foi suicida na vida anterior e nas vidas anteriores, foi reincidente, ela veio naquela existência programada para desencarnar aos 42 anos, porque ela reencarnou em dezembro do ano 1900. Dia 24 de dezembro, não é isso, Elizabeth? 24 de dezembro de 1900. Então estava certo que ela teria a sua vida ceifada aos 42. Mas a sua coragem moral, a sua disposição de enfrentar as dores, os sofrimentos que ela atravessou, a caridade que fez para os suicidas, fez com que o mundo espiritual fizesse um replanejamento daquela sua desencarnação. E aí o que aconteceu? Prorrogação do jogo. Segundo tempo. Dona Ivone Pereira, ela desencarnou aos 84 anos, no dia 9 de março de 1984. Portanto, ela teve uma vida dobrada, ela veio para viver 42, teve um desempenho excelente, e disse, vamos lhe dar outra vida. Viveu mais 42 redondinhos. Divaldo Pereira Franco está aí com 90 e... já perdi a conta quanto é mais, é de 1927, 91, aí, como é que é? 91? 91? Então, né? Acertando o passo. Então é exatamente isso. Ela... naquele contexto, ela é esclarecida, mas ela diz uma coisa interessante, que o pai dela, das vidas em que ela se suicidou, o espírito Charles, minha filha, você não imagina a extensão da dor que provocou nos nossos corações, quando naquela disposição de fuga, você tomou de uma carruagem, procurou um penhasco junto ao rio Teide e se lançou no rio. Você não sabia a dor que tomou conta do nosso palácio, lá na Espanha. O que eu sofri, minha filha, porque aquele não era um espírito qualquer, era uma alma, um pai querido que a abrigava a muitas existências, que a tinha no colo, não uma vida, mas há muitas vidas que a acompanhavam muito de perto, aquele ser querido. E às vezes o suicida, na sua atitude atormentada, ele fica tão engolfado, tão pensando no próprio umbigo, na loucura da sua dor, que ele esquece da dor que há de provocar nos corações que o amam, na frustração profunda que vai provocar naqueles que patrocinarem a sua reencarnação, nos seus pais, nas suas mães, seus filhos, etc, etc. Por isso, quando a voz do suicídio se insinuar, quiser fazer pousada nas nossas almas, pensemos um pouco também no desconforto daqueles que nos amam, se assim desejarmos se suicidar. É preciso ver, porque a redação que Allan Kardec coloca lá na questão 943 dos Espíritos é: de onde provém um desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivos que se justifiquem. Ele se apodera, vai tomando conta, aquela coisa do castelo interior, né, Érico? O castelo interior, você deixa entrar, vai entrando camadas adentro. Quando você menos espera, a ideia suicida já está lá dentro do seu coração. Feche a porta. Lembre do convite de Jesus, lembre de Ivone e das muitas almas que nos amam. E para encerrar nossa fala, nós gostaríamos de lembrar desses polos que só a vida reúne. O suicida por excelência, que é Judas Iscariotes, o traidor suicida, e aquela que envolve esse suicida, que é Maria de Nazaré. Porque diz a tradição cristã, dos dois lados da vida, que Maria, sabendo a loucura, a dor que Judas sofria no seu suicídio, ela mesma foi buscá-lo nas profundezas. E Maria Dolores, mãe, mulher sublime que o é, essa poetisa
que por muitas vezes se comunicou por Chico Xavier, ela nos legou um poema um tanto longo, que nós pedíamos licença para lê-lo e não declamá-lo. Está na obra Momentos de Ouro. O texto é Retrato de Mãe, que é um texto que descreve o encontro de Maria e Judas. Depois de muito tempo, sob os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela diz: meu filho, por que você chora? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo: sou um morto e estou vivo, matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora, não sabeis da mágoa que se me agita, o assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. Venho apenas pedir-te e apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade de Deus jamais condena. Venho a ti por mãe e buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova, terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude pasmo: mãe, não venhais aqui com mentira e sarcasmo, depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem jamais poder fugir da vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver, ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando, escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos, expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal, intimidou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal de onde eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mãe, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a mãe docemente: por mais recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero. Venho de novo à vida, ver-te de novo a vida maravilhosamente revestida de pão e luz, de fé e elevação. Virás comigo, perderás a pouco e pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Numa existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo. Dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa. E Judas, neste instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz? No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, eu sou a mãe de Jesus. Muita paz.